Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos fazer o gabarito da nossa segunda avaliação remota da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Na primeira questão, pediu para encontrar o volume da região E limitada pelos paraboloides. Aqui, para facilitar, eu coloquei o desenho dos paraboloides. Esse em azul aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado. E esse aqui em vermelho, de cabeça para baixo, digamos, né, é 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o volume é essa região aqui, compreendido entre eles dois. Depois de calcular esse volume, pediu para calcular o centroide do sólido, ou seja, o centro de massa. Nesse caso aqui, onde o caso a densidade desse sólido ele é constante valendo K. Então vamos lá para a nossa solução. Aqui a gente sabe que o volume é dado pela integral tripla de dv, o caso especial onde a função f de x, y, z vale 1. Então se a gente faz a projeção, a figura medíocre que eu desenhei aqui no gabarito, representando o que eu tinha colocado na prova lá, quando você faz a projeção aqui no chão, vai dar exatamente, quando você pega a interseção desse paraboloide aqui, esse aqui seria o vermelho e esse aqui de baixo seria o azul. Quando você pega a interseção, né, você iguala o z dessas duas expressões, você encontra uma circunferência com centro na origem raio 2. Então essa região aqui é o disco que a gente vai utilizar coordenadas cilíndricas para resolver esse problema. Então esse volume E aqui, ó, em coordenadas cilíndricas, ele é dado por quem? X, Y, Z em R2, de forma que o X eu posso utilizar as coordenadas polares aqui do chão, né? O Y também, e o Z fica como sendo ele próprio. Nesse caso aqui, o Z ele vai variar desse paraboloide aqui até o de cima, esse paraboloide aqui é o R ao quadrado, e esse aqui de cima é 8 menos R ao quadrado. Então a variação do Z fica dessa maneira. Aí, visto que isso aqui em coordenadas que a gente escolheu o x e o y dessa maneira, então a soma de quadrados vai dar r ao quadrado. E o dv vai ser o jacobiano, aqui no caso aqui o jacobiano vale r, então r dr dθ dz. Então, calculando o volume, aqui lá de fora a integral variação de θ, aqui de dentro a variação em r e aqui a variação em z. Então, qual que é a primitiva? R é constante para z, então vai ficar r vezes z, o z variando entre 8 menos r ao quadrado até r ao quadrado. dr dθ, que são as duas integrais de fora. Fazendo a conta, essa integral de fora aqui, observe que eu resolvi ela aqui já, porque os limites de integração aqui são constantes. Então ficou 2π, que é essa integral aqui de θ de fora, integral de 0 a r, 0 a 2, que é a de r, e aqui coloca 8 menos r ao quadrado, substituindo os limites de integração de z. Fazendo a conta aqui, você vai encontrar, simplificando, né, multiplicando esse aqui vezes esse aqui, deu isso. Aí eu fiquei com a integral polinomial em r, fazendo a primitiva e substituindo de 0 a 2, você vai encontrar 16π. Então o volume é dado por 16π, unidade de medida ao cubo. A massa, nesse caso aqui, é a densidade vezes o volume. Por quê? Porque a massa a gente sabe que é a integral da densidade dV. Para encontrar o centro de massa, que a gente chama de centroide nesse caso aqui, por simetria do problema, o x barra e o y barra vai ser 0. A fórmula para encontrar o centro de massa aqui para z é 1 sobre a massa vezes a integral tripla sobre a região, sobre o sólido, que é o mesmo, K vezes Z dV. Então aqui eu coloco, esse K pode sair para fora da integral, vai cancelar inclusive com esse K aqui, o volume a gente encontrou que é 16π. Aqui, essa integral aqui é a mesma integral utilizada para calcular, porque o sólido é o mesmo, então a gente vai utilizar coordenadas cilíndricas. Aqui vai ficar Z, né, que agora eu tenho um Z aqui, vezes esse R dz, dr dθ, que é o jacobiano do dV. Então aqui o 2π novamente eu resolvi o dθ, ficou aqui, né? Dá para cancelar o π com π, o k com k, o 2 com 16 também dá para cancelar, eu vou fazer isso mais na frente. Integral de 0 a 2, agora eu vou integrar em z, então vai ficar z ao quadrado sobre 2, o r é constante, substitui os valores de z, aqui vai dar igual, esse 2 com esse 16 ficou 1/8, aqui esse meio aqui do z saiu para fora, ficou r, z ao quadrado. Então eu peguei o z ao quadrado, né, que é 8 menos r ao quadrado, menos r ao quadrado, substituindo o limite inferior aqui.
Então, aqui deu 8 vezes 2, 16, integral de 0 a 2. Aqui eu desenvolvi o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fiz essa conta aqui, cancelei os r a quarta aqui, fiz a conta do polinômio e encontrei 4. Então, o centro de massa, devido à simetria do problema, também o centro de massa ficou exatamente aqui na metade, né, que era de 0 a 8. Então, ficou 0,04 o centroide aqui, o centro de massa para esse sólido. Na questão 2, vamos só dar uma olhada na questão 2. Na questão 2, pede para a gente utilizar mudanças de coordenadas esféricas para calcular a integral tripla. A integral sobre um sólido E de y vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado dv. Esse E aqui, que é a região, o sólido de integração, é a porção da bola de raio 2 que está no segundo octante aqui de uma esfera de centro na origem raio 2. Aqui eu coloquei o desenho, tá vendo? Aqui seria o primeiro octante, aqui seria o segundo octante, de 0 a 2, de 0 a 2. Então eu quero usar a integral, mudança de coordenadas esféricas para resolver essa integral. Então, questão 2, eu tenho aqui o enunciado, coordenadas esféricas de acordo com a topologia do problema. Esse ρ aqui, que é o raio da esfera, vai de 0 a 2. Como ele está no segundo octante, eu vou de 90 até 180, ali no chão, no equador. E aqui, como ele está na parte de cima, no hemisfério norte, digamos, da esfera, ele vai de 0 até o plano, né, 0 a 90. Ok? Então aqui o segundo quadrante é o chão, né, e aqui o polo norte até o equador. Explicando o que significa aqui o E. Aqui são as fórmulas para a gente mudar de coordenadas cartesianas para esféricas. O meu dv aqui, que é o jacobiano da ρ ao quadrado seno de φ, ok? E aqui a conta propriamente dita, tá vendo? A integral tripla de y, e elevado a essa coisa toda eu troco por ρ, tá vendo? Ρ ao quadrado. O y é ρ seno de φ seno de θ, e aqui eu tenho o meu dv. Aqui a variação do θ, né, de π sobre 2 até π, a variação do φ de 0 até 90 e a variação do ρ de 0 a 2. Então, fazendo a conta aqui, aqui a variação de θ, aqui a variação de φ, vou resolver para ρ. Para ρ, o que vai acontecer? Observe que esse seno de φ com esse seno de φ aqui vai ficar seno ao quadrado. Aqui eu tenho mais um seno de θ que eu conservei. Aqui eu tenho um ρ mais um ρ ao quadrado, ficou ρ ao cubo. E elevado a ρ ao quadrado, dρ, dφ, dθ. Então aqui a gente separou as integrais, tá vendo? Essa aqui é a variação do θ, seno de θ. Essa aqui é a variação do φ, de 0 a 90. E aqui a variação do ρ, porque os limites de integrações eles são constantes, tá vendo? Então eu posso fazer a multiplicação das três integrais. Então quando você resolve essa primeira integral aqui, a primitiva dá menos cosseno de θ. Essa aqui eu utilizo essa fórmula de recorrência, 1 menos 2 menos cosseno de 2φ sobre 2 para resolver. Então a primitiva vai dar φ menos seno de 2φ sobre 2, variando de 0 a 90. O meio aqui eu já tirei para fora. E essa última aqui, a dica, foi até dada na prova, aqui no rodapé da prova. Ó, aqui no rodapé da prova está dando integral de x ao cubo vezes e elevado a x ao quadrado. Você separa esse x ao cubo em x ao quadrado vezes x e chama o x ao quadrado de u e x vezes e elevado a x ao quadrado de dv, para fazer a integração por partes. Então foi o que foi feito aqui, tá vendo? Rho ao quadrado, tá fazendo o papel do x da dica. Esse aqui é o dv, então como é que ficaria? Ficaria u vezes v, né? Porque se dv dá isso, então a v é essa função aqui, variando de 0 a 2, menos da integração por partes. Se aqui era u dv, agora vai ser v du, que está nessa parte aqui. Substitui o 0 a 2 aqui nessa parte, menos, aí essa primitiva aqui já fica boa para fazer substituição. Aí substituição aqui, chamando ρ ao quadrado de t, por exemplo, você vai encontrar a primitiva e, por fim, você encontra esse valor aqui para essa integral. A outra integral, que era essa aqui do seno, deu cosseno, e quando você substitui os valores aqui do π e π sobre 2, você vai encontrar menos 1, então dá 1 positivo. Essa outra aqui, quando você substitui de 0 a 90, você vai fazer a conta, vai dar π sobre 2 vezes meio, ou seja, π sobre 4. Então a conta vai ficar π sobre 4 vezes 1 vezes essa outra parte aqui, que foi da integração de ρ.
Então o resultado final dá esse aqui. Beleza? A questão 3 pediu para utilizar a transformação dada por u igual a 2, não, x igual a 2u e y igual a 2 raiz de 2v para calcular essa integral aqui, ó, integral dupla sobre a região R de y ao quadrado, onde R é uma elipse. Então, a ideia aqui é usar essa transformação para transformar essa elipse em uma circunferência. Então, se o x é 2u e o y é 2 raiz de uv, então x sobre 2, passando esse 2 para cá dividindo, e depois passando esse 2 raiz de 2 é a mesma coisa de raiz de 8, né? Passando para cá dividindo, quando você eleva ao quadrado dos dois lados aqui, ó, vai dar x ao quadrado sobre 4 igual a u ao quadrado, eleva ao quadrado aqui vai dar y ao quadrado sobre 8 igual a v ao quadrado. Aqui, esse passo aqui que eu fiz, multipliquei por 64 dos dois lados, tá vendo? Aqui eu multipliquei por 64 dos dois lados, somei aqui, somei aqui. Quando você soma aqui, vai dar exatamente a elipse que a gente tinha, e desse lado aqui vai dar 64, que multiplica u ao quadrado mais v ao quadrado. Como isso aqui, a elipse foi dada igual a 64, então significa que u ao quadrado mais v ao quadrado vale 1. Então a transformação pega essa elipse, leva nesse círculo. Então a integral, utilizando a mudança de variável, vai sair da região R, vai vir para a região D. Eu vou ficar com y ao quadrado. Quem que é y ao quadrado? Y ao quadrado é 8, né? Que é levar ao quadrado aqui, 8v ao quadrado. Eu preciso fazer o jacobiano, que é a derivada parcial de x em relação a u e x em relação a v aqui na primeira linha. X é 2u, tá vendo? A derivada em relação a u é 2, em relação a v é 0. Depois, derivar y em relação a u vai dar 0, em relação a v vai dar 2 raiz de 2, multiplica esse vezes esse, vai dar 4 raiz de 2, que é a métrica do jacobiano para poder transformar em u e v. Então, se eu transformo em u e v, agora eu vou ficar em uma circunferência com centro na origem raio 1. Então, eu vou utilizar coordenadas polares, vou chamar o u de r cosseno de θ e o v de r seno de θ. Então, aqui eu vou ficar com u ao quadrado mais v ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, minha região D, em coordenadas polares, o r varia de 0 a 1, o θ de 0 a 2π. E o jacobiano aqui da mudança de variável de uv para rθ vale r. Então, a integral vai ficar de 0 a 2π, 0 a 1, 8v ao quadrado. No lugar desse v aqui, eu vou trocar por r seno. Esse v aqui faz o papel do y, né, das coordenadas polares. Ao quadrado, e o du dv eu vou trocar por r dr dθ, mais o jacobiano aqui da mudança de uv, de xy para uv. Então aqui eu mudei duas vezes, né? Eu mudei de xy para uv e depois mudei de uv para rθ, para poder terminar a minha questão. Aqui de 0 a 2π, 0 a 1, aí 8 vezes r ao quadrado, seno ao quadrado, 4 raiz de 2 vezes r dr dθ. Aqui pode sair para fora esse aqui vezes esse, que é o 32 raiz de 2. Aqui vai ficar esse r ao quadrado com esse r ao cubo. Aqui eu continuo com minha constante. Aqui eu vou fazer kr a quarta sobre 4, variando de 0 a 1, vai dar 1 quarto. 1 quarto vai sair para fora, vai cortar com esse 32, vai ficar 8. E aqui, seno ao quadrado, eu utilizo essa forma de recorrência, 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Faço a conta aqui e vou encontrar 8 raiz de 2π. Beleza? E por fim, a questão 4. A questão 4 pediu para determinar o trabalho, a gente entra aqui em integração de linha já. O trabalho realizado por um campo de força. Esse 2 aqui é da dica. Observe que eu procurei um campo de forma que, e uma curva de forma que a integral que aparecesse desse parecida com essa que apareceu aqui na questão 2. A dica, inclusive, é a mesma. O campo de força é dado por x na direção y mais y, e elevado a y na direção j, para mover uma partícula sobre a parábola, do ponto 0, 0 até o ponto 1, 1. Tá vendo? A dica aqui é exatamente a mesma dica da outra questão. Por quê? Porque quando você vai fazer a conta, aqui o trabalho é a integral de linha da força dr, né? O trabalho é dado por isso aqui, essa integral de linha, o campo é dado por isso, aqui está a parábola, eu vou mover daqui até aqui, né? De 0, 0 até 1, 0. Então, quando você parametriza aqui, você vai chamar o x, deixa o x como sendo ele próprio, tá vendo? Aqui eu coloquei o x como sendo ele próprio, e o y como sendo x ao quadrado. Então,
o R de x, lá a gente usava t, né? Aqui eu estou utilizando x mesmo, vai ficar f de r de x vezes r'. Então, quando você pega r de x e coloca dentro do campo, então o x vai ser ele próprio e o y você vai trocar por x ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado e elevado a x ao quadrado. Vezes, quem que é o r'? A derivada de x é 1, a derivada de x ao quadrado é 2x. Faz o produto interno, esse vezes esse vai dar x, e esse vezes esse aqui vai dar 2x ao cubo e elevado a... Aqui é x ao quadrado, no lugar desse 2 aqui está faltando um x ao quadrado. Então, o trabalho é a integral do campo, vai ficar de 0 a 1, que é a variação aqui do x, é a mesma variação, tá vendo? O x vai de 0 a 1, seria a variação do t dessa função. Aqui eu já coloquei o x ao quadrado, que eu esqueci aqui, beleza. Então aqui eu vou ficar a integral da soma das integrais, essa integral aqui vai dar meio, e essa integral aqui, o 2 vai sair para fora, e aqui ficou x ao cubo e elevado a x ao quadrado, que é a mesma integral lá de cima que a gente tinha feito. Então, variando de 0 a 1. Então, a dica é pegar x ao quadrado como sendo u e x elevado a x ao quadrado como sendo dv. Faz a conta utilizando integração por partes e encontra o valor de 3 meios, ok? Então é isso. Espero que você tenha ido bem na prova. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.